Terça-feira é dia de Fatos da Semana. Prisões, polêmicas, denúncias, fazendo um breve balanço de 2017, que foi um ano bastante conturbado nesse cenário político brasileiro. Olha só. O ano de 2017 foi cheio de atribulações para o governo, de denúncias contra o presidente Michel Temer, que foram barradas pela Câmara dos Deputados, a prisões de aliados políticos pela Operação Lava Jato. O governo enfrentou vários obstáculos, manifestações populares e um alto índice de reprovação. Mesmo assim, conseguiu aprovar projetos importantes e para 2018 se prepara para tentar passar a reforma da Previdência. Mas como avaliar o governo e sua situação neste final de 2017? É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo mais uma vez o doutor Eduardo Leite, você viu? Bom dia. Você viu que só tem apresentadora barriguda no Revista? Vocês estão muito animadas, viu? Vocês viram? É só o país que está em recessão, viram, viu? Pois é, não, mas tá foi muito certo. planejado. Ele levou um susto que vocês não têm ideia. É muito bom sempre estar do seu lado, te receber para a gente esclarecer e debater várias ideias, né, várias situações, principalmente do cenário político. Vamos fazer um balanço aí de 2017. Eu sei que a política no Brasil passou por uma situação muito turbulenta. Será que a gente pode destacar um momento que seja mais turbulento, assim, para a gente começar a nossa conversa? Marise, 2017, de fato, nós tivemos muitos fatos que ocorreram no decorrer do ano. É óbvio que se nós fizermos um fatiamento, tem alguns pontos que, obviamente, exigiu um pouco mais de atenção, não só do governo, não só do legislativo, do executivo, do legislativo e do poder judiciário, mas sobretudo até da própria população. Porque você percebeu, eu acho que a população nunca foi tão ativa politicamente como 2017, porque acompanhou todo esse cenário, desde essa questão do combate permanente da corrupção, que obviamente para mim tem que ser debelado, é a principal causa de toda essa situação que o país vive atualmente. Eu acho que esse é o ponto que eu diria. Quando você conseguir diminuir substancialmente essa questão da corrupção, eu diria que nós já temos uma boa parte dos nossos problemas já solucionados. Já um bom caminho trilhado. Tudo que acontece, ou seja, a falta de políticas públicas não acontece em função dos desvios pela corrupção. Então, para mim, é o principal ponto. Eu diria. É o primeiro grande passo que a gente precisa tomar. É evidente que nós temos outras situações que exigem uma atenção não só do governo, mas sobretudo da sociedade civil organizada, obviamente, né? Eu acho que teve algumas ações que foram movimentadas pelo governo, que foi, eu diria que foi principal e que prepara para 2018, talvez um ano melhor. Só que nós temos em contrapartida um ano eleitoral, um ano que eu diria que a sociedade tem que ficar mais atenta ainda por uma única razão, porque nós temos uma mudança praticamente em toda a estrutura de governo. Se você pega presidente, vice-presidentes, governadores, deputados federais, senadores, tudo 2/3 do Senado, ou seja, deputados estaduais. Então você muda completamente a estrutura. A percepção que eu tenho em relação a essa questão, eu acho que a sociedade ela tem que estar muito atenta, porque eu entendo que, por exemplo, do Congresso Nacional, 2/3 do Congresso tem que ser modificado. Modificado não é simplesmente a reeleição daqueles que existem. Eu acho que tem que ser modificado
identificado nos personagens do cenário político. Aquelas pessoas, eu ainda estou aliviando um terço ainda, para você ter uma ideia, mas eu diria que tem que mudar pelo menos 2/3. Trazer uma nova estrutura para o país. Para que a gente tenha uma nova perspectiva e a esperança, sobretudo, porque a gente vive disso, né? Por mais que a gente não acredite, mas nós vivemos de esperança. Sim, né? Olha, ainda falando em 2017, na sua perspectiva e dentro de tudo que foi noticiado, qual foi o desempenho, né, do nosso cenário político? Olha, nós tivemos, assim, eu acho que nós tivemos casos de polícia, efetivamente. Tivemos 2 denúncias contra o presidente Temer, que foram derrubadas, né, ou seja, que foram, na verdade, suspensas até o término do mandato dele, né, não passaram para que pudesse ser investigada, para que pudesse ser apurada. Isso eu acho que, na verdade, é uma fratura na democracia, porque quando você interrompe uma investigação, você fratura a democracia. Então, eu acho que a democracia ela foi fraturada em 2017. Tem pessoas que dizem assim, não, ela vai sair mais fortalecida em função... Eu tenho uma percepção na minha vida que é o seguinte, a gente só aprende nas dificuldades. Nos momentos alegres, na verdade, é euforia. As coisas passam e a gente não presta atenção. Parece que você não presta tanta atenção. Em absolutamente nada. Então, essas fraturas que ocorreram na democracia, elas servem como atenção, ou seja, tem que estar redobrada a sua atenção. Então, eu acho que para 2018 isso vai acontecer. Então, esse impedimento das investigações contra o Michel Temer. Você acha que fortaleceu ou enfraqueceu? Contra os ministros, de uma certa forma, enfraqueceu num determinado momento, mas alertou a sociedade, porque quem comanda esse país, queira ou não queira, é a população, é a nação, é a sociedade civil organizada. O problema é que, muitas vezes, nós não estamos organizados. E aí, obviamente, acontece o que ocorreu. Eu acho que uma outra fratura, para mim, muito séria é essa busca da sociedade em voltar à questão da militarização, que eu acho isso, obviamente, é uma outra fratura na democracia, tá? Eu acho que, na minha percepção, tem alguns pontos que eu acho que os militares têm que efetivamente tomar conta, né? Eu acho que questão de defesa, eu acho que uma outra questão também muito séria, por exemplo, a questão de saúde no país, é caso de polícia, porque você tem gente morrendo, então é caso de polícia, né? Então eu vejo que essas passagens que ocorreram em 2017, não que venha fortaleceu para um enfrentamento futuro. Um alerta para a gente melhorar e fazer diferente. Vem como alerta. Eu acho que nós temos aqui 3 questões que são fundamentais no campo econômico. No campo político eu já fiz essa radiografia. Tá? Tem que mudar. 2/3 tem que mudar. Né? Ainda acredito, para ser muito sincero, né? Tem gente que nega, ainda acredito que o Michel Temer ainda vai tentar uma investida na candidatura para 2018. Ninguém está comentando sobre isso, ninguém está falando sobre isso. Ninguém falou a respeito. Mas porque a popularidade dele está muito baixa, então, na verdade, não quer se discutir uma possível disputa para o ano que vem. Mas nós vamos ter isso no cenário político, principalmente na disputa para a presidência. Nós vamos ter uma eleição de 2018 que vai ser uma disputa judicial. É evidente, porque você tem o Lula, que está aí com uma condenação, prestes a ser confirmada em segunda instância, pode ser impedido, pode estar inelegível. Aí tem outros candidatos também que a gente está percebendo que tem aí eu diria que uma avenida ainda para percorrer, né? Eu acho que tudo é muito cedo ainda para poder, eu acho que as coisas vão começar. Não dá para saber todas as opções. Eu tenho a impressão, dentro da minha leitura, que a partir de abril que as coisas começam a clarear, quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ter possibilidade, quem não vai ter espaço dentro desse jogo. Eu acho que na questão econômica, nós temos, é óbvio, todo mundo fala, a inflação foi abaixo de 3%, está abaixo. A gente nunca viu juros assim. Eles desabaram. Isso, eu diria que isso é básico para você estruturar qualquer país. O mínimo. É óbvio que
Quando você tem os juros muito altos, como a taxa Selic, por exemplo, que chegou a 14%, ela vem reduzindo, hoje, na verdade, nós estamos na margem de 7%, quem tem o dinheiro investido vai ter que tirar o dinheiro, porque não está dando nada, obviamente, as aplicações não estão dando absolutamente nada, então ele tem que fazer um reinvestimento. Sim. Isso aquece a economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da inflação. A inflação baixa é um reflexo de uma recessão. Por quê? Porque, na verdade, quem está vendendo, o comerciante, se ele não tem quem compre, obviamente ele não pode aumentar os preços. Então, a recessão faz com que a inflação, obviamente, derrube os preços. Mas a gente não sabe exatamente essa medição da inflação, se ela foi real. Haja vista que nós tivemos 100 e poucos aumentos só de combustível esse ano 2017. Pois é, não dá para dizer que a gente teve uma melhora econômica se o brasileiro deixou de comprar. Então, você não sabe exatamente o que aconteceu. E a terceira questão, que eu sempre digo que é o tripé, né? Ou seja, os três pontos de apoio de uma economia de um país. É o crescimento do PIB. Então, sim, o crescimento do PIB, ele está atrelado necessariamente à queda da Selic, a queda dos juros, porque as pessoas vão tirar o dinheiro dali e vão começar a fazer os investimentos, tal. O pequeno poupador, o grande, ou seja, aquele que faz especulação na bolsa, aquele que faz especulação no mercado financeiro. Ou seja, então, na verdade, nós temos esse tripé, que eu acho que ele é de fundamental importância, né? Economicamente falando. Sim, tá? economicamente falando. Então, o caminho é esse. Se fosse para a gente criar uma perspectiva, isso também do seu ponto de vista, para você deixar um recado também para os nossos telespectadores, o que a gente pode esperar e qual atitude a gente pode tomar, né, em relação a uma nova organização, uma nova eleição, de escolher bem o candidato? Qual é o conselho que você passa? Olha, o que eu sempre digo é o seguinte, a escolha de um candidato está nas mãos dos brasileiros. Ou seja, cada eleitor, ele tem a responsabilidade, e eu acho que não é o voto consciente, é o voto responsável. Mais do que um voto consciente, é o voto responsável. O voto responsável assegura o futuro para os seus filhos, para os teus netos. Ou seja, o voto irresponsável, inconsequente, traz uma fragilidade para o futuro. Então, o que acontece? A pessoa que vai lá e vota a troco de um par de chinelo, ou troca o seu voto por qualquer vantagem a curto prazo, está, na verdade, comprometendo o seu futuro. Ou seja, as pessoas que, por exemplo, as regiões que não têm água, então quando você vai lá e dá um voto para um candidato que efetivamente não vai trazer água, ele está comprometendo o seu futuro. E isso acontece com toda a sociedade organizada. Sim. Então, para o próximo ano, nas eleições, é o que eu digo, eu acho que pelo menos 2/3 do cenário político ele tem que ser modificado, mudado. Eu espero mesmo, essa é a esperança que eu tenho, que aquelas pessoas honestas que nunca tiveram coragem de se eleger, de se candidatar, espero que essas pessoas assumam a responsabilidade de colocar os seus nomes para que, na verdade, possa garantir um futuro, né? Porque o que acontece no nosso país é isso, a política ela é tão marginalizada, ela é tão rotulada, de uma forma tão negativa, que as pessoas honestas, na verdade, elas se afastam do cenário político e que, obviamente, comprometem mais ainda, porque aqueles que estão lá roubando, desviando dinheiro público, não levando água, não levando absolutamente nada, continuem sentados nos seus respectivos assentos, nas cadeiras. O desastre todo acontecer. E continua praticando exatamente o que vem sempre praticando na política e no cenário político do país. Então, o brasileiro ele tem que se conscientizar. Espero que nas próximas eleições nós tenhamos candidatos à altura, responsáveis, honestos, éticos, com seus valores, com seus princípios, para que a sociedade tenha a possibilidade de fazer uma boa escolha. E é assim, né, que todos os brasileiros pensam também, né? A gente está indo por um caminho que eu acredito que vai dar certo. Primeiro vem a turbulência e depois vai vir coisas boas, eu tenho certeza disso. Quem quiser conversar com o Dr. Eduardo Leite, é lá no Facebook, Eduardo César Leite. Eduardo César Leite. Só encontrar ele por lá. Eu agradeço, quero desejar a todos um Feliz Natal,
um próspero ano novo, que 2018 seja, que seja assim, com muita paz, felicidade, saúde, que nós precisamos muito, né? E que possamos, na verdade, continuar com aquela luz da esperança no final do túnel acesa, para que a gente possa esperar o melhor para o Brasil, porque eu acho que o Brasil merece, a sociedade brasileira merece, são um povo maravilhoso e, obviamente, tem que reverter, tem que modificar essa situação. É o que eu desejo para todos. Assino embaixo em tudo que você falou. E felicidades aí, né? Obrigada. Se eu não te ver Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É menina, né? É Alice. Olha, então, saúde para ela, felicidade, parabéns para vocês. Obrigada, tá? Obrigado para todos obrigada também. pela participação, Beijo. parabéns pelas palavras. É isso, esperança sempre.